Olá, boa noite. O galho de uma árvore caiu e quebrou o para-brisa traseiro de um carro que estava parado em um sinal na Avenida Macharanguape, no bairro Tirol, hoje de manhã. O dono do veículo trabalha como motorista de transporte por aplicativo e, por sorte, estava sem passageiros na hora do acidente. À tarde, na Avenida das Alagoas, uma via movimentada de Neópolis, outro acidente. Parte de uma árvore caiu e assustou quem passava pela região. Também, por sorte, ninguém foi atingido. Mas com esses dois de hoje, são 4 acidentes com árvores em Natal só em maio. O primeiro foi no dia 6, na Avenida Hermes da Fonseca. Um motoentregador passava pelo local quando foi atingido pela queda de uma árvore. Ele não teve a sorte de escapar ileso. Continua internado em estado grave. O período de chuvas está só começando e a gente espera não continuar contando apenas com a sorte. E esse é um dos destaques do RN2 de hoje que vai mostrar também. Oi, Emily, nós vamos falar sobre um golpe que foi aplicado numa idosa aqui em Natal. Ela tem 68 anos de idade e o golpe foi aplicado pelo cuidador de idoso que cuidava da idosa. Ele tem 42 anos. O golpe, o prejuízo dessa idosa foi de R$73 mil. Daqui a pouco os detalhes. A STTU revogou a portaria que permitiu o estacionamento em canteiros centrais, praças e jardins públicos, próximos às unidades de saúde. Isso por causa da diminuição dos casos de Covid. A partir do dia 1º de junho, tem multa. A gente fala já sobre isso. O RN2 dessa quarta-feira está apenas começando. Um motociclista morreu em um acidente hoje à tarde na BR-101, na altura do bairro de Emaús, em Parnamirim. A vítima havia acabado de sair do trabalho em uma concessionária de veículos. Por volta das 4h30 da tarde, na pista expressa da BR-101, na altura do bairro de Emaús, ele perdeu o controle da moto e bateu violentamente na traseira deste caminhão frigorífico. Jussier Faustino da Silva era mecânico e tinha 35 anos de idade. Preliminarmente, a informação que nós temos, de acordo com o que foi levantado, é que o veículo, o caminhão, vinha a uma baixa velocidade e ele possivelmente mudou de faixa repentinamente e colidiu na traseira do caminhão. O motorista do caminhão, que ia fazer uma entrega de carnes, disse que dirigia em baixa velocidade. Ele tem 44 anos e é de Marabá, no Pará. Quando eu senti foi só aquele impacto na traseira do caminhão. Aí eu parei realmente para poder averiguar o que tinha acontecido e fui olhar o que tinha. Me deparei com um rapaz abaixo do caminhão da moto aí. Por causa do acidente, a faixa da direita aqui da pista expressa da BR-101, na altura do quilômetro 101, precisou ser interditada. Por isso, o tráfego ficou lento na pista expressa e também aqui na marginal da BR-101, como mostram essas imagens do Samuel Florencio. O acidente atraiu dezenas de curiosos. Colegas de trabalho da vítima compareceram ao local, mas não quiseram gravar entrevista. A Polícia Rodoviária Federal colocou cones para tentar organizar o tráfego no horário de pico na volta para casa. O trânsito ficou lento. E mais uma queda de árvore, a quarta só esse mês, foi registrada aqui em Natal. Dessa vez o acidente aconteceu no conjunto Pirangi, no bairro de Neópolis, ali na zona sul da capital. Uma parte da árvore caiu e interditou por quase toda a tarde um trecho da Avenida das Alagoas. O galho da árvore caiu por volta de 12h30 desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida das Alagoas com a Rua Bom Repouso, no conjunto Pirangi, em Neópolis. Não havia movimento no local e ninguém ficou ferido, mas o barulho assustou os moradores. E de repente a gente escuta um barulho muito forte, parecia desmoronando alguma coisa. A gente tomou um susto muito grande. Minha filha estava lavando as mãos, tinha acabado de almoçar, estava lavando as mãos e tomou um susto muito grande. Ela se assustou muito, fez: mamãe, o que foi isso? Aí a gente levantou imediatamente e correu aqui para fora, porque pensou que tivesse acontecido alguma coisa de grave, sabe? Alguém tivesse machucado, algum prédio. A gente pensou que fosse aqui na vizinha por ela estar em construção, ter caído alguma coisa. Aí quando a gente foi ver, árvore, para variar. Segundo os moradores da região, a árvore é antiga, mas seus galhos não davam sinais de que estavam prestes a cair. Vocês já tinham percebido que elas estavam com algum tipo de problema, que estava prestes a cair? Não sei bem.
Eu cheguei em casa, tinha acabado de chegar aqui do ônibus. Quando cheguei em casa, ela falou comigo. Para cair aquela árvore do meio, aí mostrou para mim a foto. Eu digo, meu Deus, só foi eu descer do ônibus, praticamente. Ela dá muita sombra. O problema é que a gente percebe que ela realmente está velha, cheia de cupim. Então não precisa nem de uma chuva para cair. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o motivo da queda desse grande galho de árvore aqui na Avenida das Alagoas foi a forte incidência de chuva e vento dos últimos dias. A árvore não chegou a cair completamente, mas sofreu uma fratura muito grande e por isso ela vai precisar ser extraída. Essa não é a primeira árvore ou galho que cai e obstrui ruas em Natal neste ano. A equipe de paisagismo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos registrou a queda de aproximadamente 30 árvores desde janeiro de 2022. Segundo a Censur, os casos acontecem com mais frequência nos períodos chuvosos, justamente nos meses de janeiro e maio. Este motoentregador relembra a queda de uma árvore, que aconteceu há pouco mais de 2 semanas e deixou um colega gravemente ferido. Fica muito difícil. Muito difícil é uma coisa que ia para ser a melhoria, como essa daqui que caiu, podia cortar ela pelo pé para não ter um acidente futuramente. Ele se refere à árvore que tombou na Avenida Hermes da Fonseca, no bairro do Tirol. Um motociclista que trabalha com aplicativo de entregas passava bem na hora e não conseguiu evitar o acidente. Ele foi atingido gravemente pela árvore. O rapaz ficou preso entre a motocicleta e os galhos. Na semana passada, no dia 13, outra árvore localizada no canteiro central da Avenida Prudente de Moraes, no bairro de Petrópolis, também caiu. Ninguém se feriu, mas um carro foi atingido. Chovia na hora do acidente. Já na manhã desta quarta-feira, uma nova queda de galho atingiu o para-brisas de um veículo que estava parado em um semáforo, na rua Macharanguape, no bairro do Tirol. Apenas o motorista estava dentro do carro. Ele não ficou ferido. Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Urbanos de Natal disse que faz constantemente o trabalho de manejo e conservação das árvores. A Censur afirmou ainda que começou a poda das árvores com prioridade nos bairros de Tirol e Petrópolis e que, em seguida, vai para outros bairros da cidade. A Polícia Civil indiciou um cuidador de idosos por furtar R$ 73 mil de uma senhora para quem ele trabalhava aqui em Natal. Esse caso serve de alerta para muita gente. Sérgio Henrique Santos fala com a gente agora ao vivo e traz as informações até para explicar como é que esse furto aconteceu segundo a polícia. Hein, Sérgio? Boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. Essa idosa, ela tem 68 anos de idade, mora sozinha em Capimacio, bairro da Zona Sul aqui da capital. E o cuidador é um homem que tem 42 anos de idade e era de confiança da família até então. Ele trabalhava para essa família desde 2017. Como a idosa morava sozinha e passava por problemas de saúde, ele foi quem passou a administrar as contas dela, tinha acesso a cartões de crédito, senha, e a polícia descobriu que entre setembro de 2020 e março de 2021, ele começou a furtar dinheiro da idosa. R$ 73 mil foi o valor calculado pela Polícia Civil. O cuidador de idoso foi indiciado, ele foi chamado a depor na Delegacia de Furtos e Roubos, mas preferiu ficar em silêncio, só que ele vai ser indiciado, apesar de responder em liberdade, porque havia muitas provas contra ele. Nós conversamos com o delegado que investigou esse caso, Leonardo Freitas, e vamos ouvir agora o que o delegado falou, por que esse golpe acontecia, como eles descobriram na fala do delegado de polícia. Eu tenho a impressão que ele percebeu a facilidade, tinha a senha e tinha um cartão, e começou a fazer compras, e como ela estava nesse momento difícil, ela não tinha como perceber, nem percebeu, né, que estava sendo subtraído seus valores de sua conta. Ele nos procurou, fizemos toda a investigação, reunimos provas bastante robustas que levaram ao indiciamento do cuidador. Ele vai responder, no momento, em liberdade ao crime que cometeu, porque não vimos até o momento nenhum requisito para que seja solicitada sua prisão. Mas agora os trâmites correm naturalmente na Justiça.
Então é isso, ele vai responder em liberdade, mas se for condenado, né, agora o processo é judicial, ele pode pegar 8 anos de cadeia por esse golpe aplicado contra essa idosa de 68 anos. O delegado também informou que as famílias devem ficar atentas nesses casos em que contratarem cuidadores de idosos ou pessoas que sejam de confiança e que evitem passar senhas, cartões de crédito para pessoas que sejam de fora da família. Fica aí o alerta, né, Emily? Sem dúvida, alerta dado. Muito obrigada, Sérgio, pelas informações. Um funcionário da Caerne foi assassinado na tarde de hoje no município de Rodolfo Fernandes. Juliane Barreto fala com a gente ao vivo aqui no RN2 com mais informações. Boa noite, Juliane. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. O funcionário ele foi assassinado quando estava chegando para trabalhar e levou vários tiros do atirador no pátio mesmo da empresa, da Caerne, em Rodolfo Fernandes. Segundo a Polícia Militar, foram vários tiros e não houve tempo para socorro. A vítima morreu no local. O funcionário ele foi identificado como Francisco Newton de Carvalho, de 52 anos. Ele já trabalhava há 32 anos na companhia. A Caerne encaminhou uma nota informando que se solidariza com amigos e familiares e que a Polícia agora Civil vai investigar essa situação, porque ainda não se sabe qual a possível motivação para esse crime. A Polícia Militar informou que logo depois do que aconteceu, fez diligências no bairro próximo ao prédio da Caerne Rodolfo Fernandes para tentar aí localizar algum suspeito, mas ninguém foi preso ainda, né? Agora fica a investigação com a Polícia Civil. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Juliane, pelas informações ao vivo aqui no RN2 sobre esse crime que aconteceu na tarde de hoje. E a Polícia Civil apresentou para familiares imagens das câmeras de monitoramento que registraram a morte da juíza Mônica Maria de Andrade Figueiredo. Ela atuava aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Martins, e foi encontrada sem vida dentro do carro do marido ontem. Segundo parentes, não houve homicídio. Por toda a manhã, o corpo da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira permaneceu nessa capela, no bairro de Fátima, para ser preparado para o traslado. Familiares e amigos estiveram no local, mas não quiseram dar entrevista, assim como o marido da magistrada, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior. No início da tarde, o corpo de Mônica seguiu para o aeroporto. O velório da magistrada vai acontecer em Campina Grande, na Paraíba, no estado natal da juíza, e o enterro será na cidade de Barra de Santana. Mônica tinha 47 anos e trabalhava no Rio Grande do Norte desde 2016. Era casada há quase um ano com um juiz que é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que atua em Belém. Ela vinha constantemente à capital paraense e estava na cidade desde quinta-feira. No sábado, o casal esteve em uma festa e na segunda-feira à noite os dois teriam discutido. Em depoimento na delegacia, o juiz relatou que encontrou a esposa morta com um tiro no peito no carro dele, na garagem do prédio onde moram, no bairro de Nazaré. A arma usada para o suposto suicídio é a do juiz. Ele mesmo levou o corpo da esposa para a divisão de homicídios. Uma sobrinha da magistrada informou que teve acesso às câmeras de segurança do prédio que comprovam que Mônica cometeu suicídio. São várias câmeras do estacionamento de vários ângulos e a câmera que mostra todo o interior do carro. Ela está bem privilegiada com a identidade dela, tudo o que acontece. É nítido, é claro, não há dúvidas. De que ela se matou? Sim. A Polícia Civil informou que após realizar todo o procedimento cabível à instituição, passou o caso para o Poder Judiciário, que dará sequência à apuração. O Ministério Público do Estado do Pará designou um promotor de justiça, Luiz Márcio Cipriano, da Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial de Belém, para acompanhar o inquérito policial. A Associação dos Magistrados do Estado lamentou a morte de Mônica Oliveira e informou que aguarda pelos esclarecimentos dos fatos pelas autoridades competentes e apresentou condolências ao viúvo, que é juiz associado da entidade, familiares e amigos da magistrada. Ela deixa um casal de filhos do primeiro casamento. Ela já fazia acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, fazia utilização de medicação. Isso não quer dizer que ela era uma pessoa que vivia em transtorno, não. Tinha uma vida normal.
exercia sua profissão dignamente, exercia seu papel de mãe dignamente. Ninguém entendeu, ninguém está agora entendendo. Ela devia estar sofrendo e não conseguia se abrir. Os nossos sentimentos à família, porque é um caso muito triste, tantas famílias passam por uma situação parecida. Uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Jucurutu, no Seridó, e cidades de outros 4 estados. Segundo a Polícia Federal, os mandados foram cumpridos dentro da Operação Penumbra, que investiga uma suposta organização criminosa suspeita de roubos a bancos e lavagem de dinheiro. Não houve prisões. Durante a investigação, a PF também descobriu que a organização atua em esquemas de agiotagem. Os levantamentos comprovaram a utilização de laranjas e a suspeita de que empresas de fachada podem ter sido criadas nos últimos anos para movimentar dinheiro arrecadado pelo grupo criminoso. O RN2 vai para o intervalo, que passa muito rápido. Na volta você vai ver que foi liberado hoje o saque extraordinário do FGTS para os trabalhadores nascidos em junho. E ainda, uma mãe evitou que o filho de apenas 3 anos fosse atropelado por um carro enquanto atravessava a rua. Câmeras de segurança registraram um momento em que essa mãe se joga na frente do carro para salvar o filho. Os detalhes dessa história depois do intervalo. RN2 de volta com informações sobre o trânsito em Natal. A STTU revogou a permissão que autorizava o estacionamento de veículos ao lado de praças e canteiros por causa da pandemia, canteiros centrais. Vamos ao vivo falar com Larissa Cavalcante, que tem mais informações, até para a gente entender a partir de quando essa mudança volta a valer. O que diz o Código de Trânsito? Proibido o estacionamento em canteiros centrais. Larissa, boa noite. Boa noite, Emily. Não é agora não, viu? A partir do dia 1º de junho. Então, com a redução dos casos e das internações por Covid-19, a STTU resolveu revogar a portaria que permitia esse estacionamento nos canteiros centrais, em jardins públicos e também em praças. A gente está aqui em um desses canteiros, na Avenida Amintas Barros, próximo a um grande hospital aqui de Natal. E esse espaço todo aqui, durante o dia, não pode ter carros estacionados, volto a dizer, a partir do dia 1º de junho. A STTU informou que os educadores de trânsito já iniciaram ações educativas nesses locais, esclarecendo sobre a mudança no decreto, e a partir do dia 1º de junho, a STTU retoma a fiscalização normalmente com a aplicação de notificações em caso de desobediências, né? O prazo é de 15 dias para essa readaptação. A gente recebeu aqui um material educativo que está sendo colocado em todos os carros aqui nas imediações. Já conversamos também com o pessoal aqui por perto, que disse que a STTU está realmente aqui fazendo esse trabalho de conscientização. E é isso, Emily, a partir do próximo dia 1º de junho, tem que voltar a prestar atenção na sinalização, obedecer, não pode mais estacionar em canteiros centrais, em praças e em jardins públicos próximo a unidades hospitalares, porque vai ter multa. Emily, é com você. Obrigada, viu, Larissa? Alerta dado também, aviso dado com antecedência. Até lá, a gente volta a falar sobre esse assunto para você não ser pego de surpresa. Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar que o Tribunal Regional Eleitoral manteve nos cargos a prefeita e o vice-prefeito da cidade de Serra de São Bento, que fica no Agreste Potiguar. Vanessa Gomes de Moraes e Eduardo Pereira de Melo eram investigados por abuso de poder político e econômico, além da captação ilícita de votos. Os dois tinham sido cassados pela Justiça Eleitoral em outubro do ano passado. Mas a nova decisão considerou os argumentos da defesa de Vanessa e Eduardo, que pedia a desconsideração dos materiais em áudio e dos depoimentos apresentados pela acusação. Por maioria dos votos, o tribunal acatou o recurso da defesa e manteve a prefeita e o vice nos cargos. Foi liberado hoje o saque extraordinário do FGTS para os trabalhadores nascidos em junho. Quem traz os detalhes para a gente é Fernanda Zauli, do G1 RN.
O saque extraordinário do FGTS foi liberado nesta quarta-feira para cerca de 3,6 milhões de trabalhadores em todo o país. O valor do saque é de no máximo R$1.000 e a retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. O calendário do saque segue de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os nascidos entre janeiro e maio já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. Nesta quarta, por exemplo, foi liberado o saque para quem nasceu no mês de junho. No sábado, será liberado para quem nasceu em julho e assim por diante. Para saber se tem direito ao saque, basta o trabalhador fazer uma consulta no site da Caixa, pelo aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Lá no G1 tem uma matéria completa que traz o calendário de pagamento e ensina como fazer a consulta para saber o valor que cada trabalhador tem direito. É só acessar g1.com.br/RN. Então, reforçando o que a Fernanda Zauli falou, basta entrar no nosso portal G1RN, lá você encontra todas as informações e tira qualquer dúvida sobre calendário de pagamento, se você tem direito, quanto que você tem direito a sacar do FGTS. A gente muda um pouquinho de assunto agora para falar de um vídeo que impressionou muita gente e já está viralizando. Em Mossoró, uma mãe evitou que o filho de apenas 3 anos fosse atropelado por um carro enquanto atravessava a rua. Câmeras de segurança registraram o momento em que essa mãe se joga na frente do carro para salvar o filho. Algumas crianças estão brincando de bola na rua Riachuelo, que fica no bairro Barrocas, em Mossoró. Uma criança está na calçada e corre para a rua. Um carro passa na mesma hora. Uma mulher percebeu a ação da criança e praticamente voa para salvá-la de um atropelamento. O caso aconteceu por volta das 7 horas da noite dessa terça-feira. Você percebeu o carro vindo na direção dos meninos? Como é que foi? Ele tava brincando. Aí depois dele brincar, ele pegou, foi lá pra calçada onde eu tava sentada. E depois que ele foi pra essa calçada que eu tava brincando, que ele tava brincando, aí quando ele saiu correndo, mesmo na hora que o carro vinha, aí o carro chegou bem pertinho dele, eu peguei e saí correndo pra pegar ele. Mesmo na hora que eu saí correndo pra pegar ele, eu empurrei ele pra frente e caí com isso aqui meu pra frente. Pois é, inclusive a gente pode ver, um machucado, né? Ela ficou com um machucado no joelho por causa da queda, mas felizmente conseguiu salvar a criança. Foi. Foi num momento assim de desespero também? Você teve medo de acontecer um? Porque mulher foi por pouco, quase matava. Se eu não tivesse me levantado, tinha matado, porque o homem não viu ele passando, devido a ele ser pequeno. Parou porque eu passei correndo. Mesmo na hora que eu passei correndo, eu caí com a cara mesmo no chão. Foi por pouco, né? Foi. E aí o Aleph tá aqui. Aleph, vamos falar com a gente? E aí você gosta de brincar? Gosto. Gosta de correr na rua também, né? Helena é a avó do Aleph. Eu acredito que a senhora ficou muito surpresa, né, quando soube que ele quase foi atropelado pelo carro. Por sorte que Eduardo estava por perto e conseguiu salvar. Fiquei muito aperreada, agoniada na hora que eu soube. Quando eu saí para fora, ela já vinha andando com ele, se sentou aqui na calçada com o joelho, o braço, sentindo muita dor no peito, toda arranhada, sangrando. Segundo os moradores, a rua é bastante movimentada porque tem uma distribuidora de plástico aqui ao lado. E a Eduardo estava aqui na calçada da Dona Maria das Graças, que vai explicar melhor para a gente como é que foi aquela situação ontem. Foi um susto muito grande, não é isso, Dona Maria? Foi meus 2 netos. Ele jogando bola aqui bem devagarzinho com ele, aí de repente veio um carro bem devagarzinho e ele correu pro carro. A mãe dele viu que o homem não ia parar, aí correu e bateu nele assim, derrubou ele, caiu ela e o menino. Se não fosse isso, o carro tinha batido na criança. E por sorte que o carro vinha devagar, né? Deu tempo. Se o carro não tivesse freado na hora que ela se jogou, tinha matado os 2. Aí foi um livramento grande que Deus deu tanto a ele como a ela. Eu tenho que agradecer muito a Deus por isso. E ainda bem que o motorista também não vinha numa velocidade muito alta, né? Ele não conseguiu ver a criança, porque a criança, 3 anos, pequena, ele só reage e freia quando vê a mãe, mas isso também só foi possível, ou seja, ele só conseguiu frear porque também vinha devagar. E que bom que essa história terminou tudo bem, com apenas ferimentos leves, mas criança cega, impressionante, né? Que bom que não teve nenhum final trágico. E aqui em Natal também tem uma história com um final bem inusitado, ou melhor, uma história inusitada que terminou tudo bem. Uma gestante deu à luz ontem dentro de casa. Tudo aconteceu tão rápido
que o parto foi feito de forma totalmente improvisada pela sogra da nova mamãe. Pedro Trindade conta essa história pra gente. Coloque sua máscara e chegue junto comigo na sala de pós-parto do Hospital Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, pois vamos contar a história da pequena Elisa, que nasceu nesta terça-feira na Zona Norte de Natal, dentro da própria casa. Foi bem rápido tudo. Comecei a sentir dor de contração às 8 da manhã. As dores foi aumentando. Meu marido estava no trabalho, não conseguiu chegar a tempo. Aí eu chamei minha sogra, que mora do lado da minha casa, graças a Deus. Ela me ajudou, a gente foi na sala mesmo de casa. A gente deitou na cama que tinha. E Elisa nasceu, menos de 2 minutos, eu acho, um parto normal, saudável, graças a Deus. Na hora a gente cria coragem para fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Graças a Deus eu cheguei lá na hora, ela estava sentindo dores, já estava aumentando, eu consegui até chamar um carro, mas não deu tempo, né? Peguei os paninhos que tinha perto, que está até aqui, ó, que eu trouxe. Os paninhos, que não deu tempo, né? Chamamos a SAMU só veio cortar o cordão umbilical, mas graças a Deus estamos aqui, né? Para agradecer a Deus por tudo. Depois da chegada do SAMU, Elisa e a mamãe foram transferidas para o Hospital Santa Catarina, onde estão nesse momento, aguardando aí a alta, né? A expectativa é grande, hein? Demais para ir para casa logo, que fique logo tudo bem, né? Se Deus quiser, logo a gente tá em casa. Estava apressado para nascer o bebê. Que maravilha, né? Que bom que terminou tudo bem. E é com essa história, né? Com um final feliz que a gente vai encerrando o RN2 de hoje. Mais uma vez, agradecendo demais a sua companhia, jantando aqui com a gente trazendo um resumo das notícias do estado do dia aqui para você. Outras notícias do estado você encontra agora mesmo no nosso portal, o G1RN, e amanhã, bem cedinho, às 6 da manhã, no Bom Dia RN, com Sara Cardoso e Paulinho Martins. Ótima noite para vocês e até amanhã.